Olá, bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Certo, vamos mergulhar direto nisso. A gente vai explorar um tema super complexo sobre como o nosso próprio cérebro tem o costume de enganar as pessoas, empurrando todo mundo para o isolamento. Existe essa crença muito forte na sociedade de que se afastar do mundo é a melhor forma de autoproteção. Mas olha, a verdade é que essa é uma das armadilhas biológicas mais perigosas da nossa mente. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Será que evitar o mundo e se afastar das outras pessoas realmente mantém alguém a salvo da dor emocional? É algo para se refletir. A gente vive numa sociedade onde existe um mito gigante de que o isolamento funciona como um escudo lógico e racional contra a angústia. Quando as coisas ficam difíceis, a primeira reação de muita gente é simplesmente fechar a porta e se esconder, não é? Mas será que esse tal escudo realmente protege? Ou é só uma grande ilusão criada por falhas invisíveis na nossa fiação neurológica? Para colocar isso numa perspectiva mais real, vamos dar uma olhada no relato de um rapaz chamado Ed, que foi apresentado nas pesquisas clínicas. Ele disse o seguinte: "Eu nem queria sair de casa porque sabia que me depararia com todas essas coisas em um minuto que me causariam ansiedade." É bem forte, não é? Esse depoimento traz a gente para a realidade crua e dolorosa de muitas pessoas. Ele ilustra perfeitamente como aquele medo totalmente irracional de ser rejeitado ou de passar por algum desconforto simplesmente paralisa as pessoas. Faz com que o simples ato de abrir a porta de casa pareça literalmente uma ameaça mortal. Isso ilustra muito bem a nossa próxima grande revelação. O isolamento não é de forma alguma um escudo de verdade. Na prática, ele é essencialmente uma mensagem enganosa do cérebro. Casos que a gente analisou nas pesquisas, como o de um cara chamado Steve, que bebia justamente para evitar interações sociais, ou da Sarah, que se afastou da própria família por causa da depressão, mostram exatamente a mesma raiz do problema. Esse desejo incontrolável de se esconder não é uma necessidade real de sobrevivência. Na verdade, é uma mensagem totalmente falsa que é gerada por uma biologia defeituosa. Agora, o que é realmente interessante neste slide é como ele mapeia a ciência inegável por trás desse mito todo. É a pura biologia do isolamento. Fica super claro o que acontece lá dentro das estruturas do cérebro quando aquele nosso instinto de fuga é ativado. E não estamos falando de uma falha de caráter ou de ter uma personalidade fraca, nada disso. É um processo biológico estruturado e mensurável que simplesmente sequestra a capacidade de qualquer pessoa de tomar decisões lógicas. Vamos detalhar como funcionam essas áreas de perigo. Primeiro, a gente tem o chamado centro de alerta, que inclui a amígdala, que é basicamente a fábrica do medo, a ínsula, que gera aquelas respostas físicas intensas, sabe, aquele frio na barriga terrível, e o cíngulo, que essencialmente acende uma placa de neon gigante piscando, algo está errado. Esse centro dispara um alarme falso que é devastador, e aí logo em seguida, o centro de hábitos, que fica ali nos gânglios da base, responde de forma super automática, empurrando a pessoa impiedosamente para o isolamento. É uma tentativa totalmente cega de fugir daquele alarme ensurdecedor. Tudo isso acaba se acumulando num ciclo que os especialistas chamam de alimentar o monstro. Funciona assim: a mensagem mental falsa aparece, desencadeia sensações físicas e emocionais super desconfortáveis, e isso praticamente força o indivíduo a adotar comportamentos prejudiciais, como se distanciar de tudo e de todos. E o grande perigo mora exatamente aqui, porque aquele alívio momentâneo que a pessoa sente ao se isolar funciona como uma recompensa para o cérebro, fechando e fortalecendo ainda mais esse ciclo tóxico. E a definição clínica de alimentar o monstro é exatamente esse processo. Claro que ceder àquela vontade enorme de se isolar oferece um breve suspiro de alívio. O ritmo do coração até desacelera um pouco e parece que o medo evaporou. Mas é absolutamente crucial entender o truque que está rolando aí. Ao longo prazo, essa rendição é incrivelmente destrutiva. Ela não só não resolve o problema raiz, como acaba tornando as coisas drasticamente piores no futuro. E a explicação científica de por que as coisas pioram está na lei de Hebb, que é um conceito super detalhado nas neurociências. Essa lei prova que ceder repetidamente a esse desejo de se isolar literalmente reconfigura a fiação biológica do cérebro, preparando ele para sentir cada vez mais ansiedade. É como se, cada vez que as pessoas evitassem situações difíceis, os neurônios disparassem e se conectassem de forma ainda mais forte. O que isso significa, de forma meio assustadora até, é que essas mensagens enganosas vão acontecer com muito mais frequência e com uma intensidade dobrada lá na frente. Para escapar dessa armadilha, a gente precisa de uma mudança urgente de perspectiva. De um lado, existe a visão egocintônica, onde a pessoa acredita erroneamente que aquele medo faz parte de quem ela é, como se fosse um traço da personalidade. E do outro lado, existe a cura, o modelo egodistônico. Esse modelo enxerga a mensagem do jeito correto, como um falso invasor estrangeiro.
O processo de cura real só começa quando aquela urgência incontrolável de se isolar deixa de ser vista como um reflexo autêntico de quem a pessoa é e passa a ser vista exatamente como o que é uma invasão falsa que sequestrou os circuitos neurais. E o preço que a gente paga por essa biologia defeituosa é absurdamente alto. A pessoa acaba perdendo completamente o contato com seu eu verdadeiro e com as necessidades humanas mais essenciais. Esse isolamento implacável, que é todo alimentado por alarmes falsos, acaba roubando das pessoas os seus objetivos mais significativos, enterra talentos e deixa todo mundo à deriva. Ficam perigosamente desconectados da realidade palpável e daquelas pessoas que realmente dão significado à nossa existência. A verdade é que os seres humanos necessitam imensamente do que os pesquisadores classificam como os 5 As da conexão social. São eles: atenção, aceitação, afeição, apreciação e permissão. Quando as pessoas sucumbem ao isolamento, elas perdem de imediato esses 5 elementos que são vitais. A pesquisa mostra, de forma bem categórica, que a conexão social não é só um conforto psicológico, não. Ela é tão indispensável para a sobrevivência e para a saúde global do ser humano quanto a própria segurança física. E olha só que dado impressionante para comprovar isso. A dor social e a exclusão são processadas exatamente pelas mesmíssimas regiões do cérebro que são responsáveis por processar a dor de um osso quebrado. É loucura, não é? A rejeição não dói apenas de forma metafórica, ela tem um impacto físico real, e isso explica perfeitamente por que a mente da gente reage com tanto desespero e tenta forçar aquele isolamento preventivo de qualquer jeito. O cérebro só está tentando fugir da dor social. A virada de chave definitiva para quebrar todo esse ciclo se resume a uma frase super fortalecedora: não sou eu, é apenas o meu cérebro. Internalizar isso muda todas as regras do jogo, de verdade. Ajuda os indivíduos a despertarem para o fato de que essa biologia, que é toda impulsionada pelo hábito, não precisa ditar o nosso destino. Só porque a pessoa observa o cérebro enviar essas mensagens caóticas, não significa de jeito nenhum que ela seja obrigada a agir com base nelas. É libertador perceber isso. Para combater ativamente esses comandos tão destrutivos, é fundamental invocar o que os autores chamam de advogado sábio. Trata-se de um guia interior inato que todos nós temos. Ele é altamente inteligente, super afetuoso e consegue enxergar muito além desse caos todo, vendo o eu verdadeiro e saudável da pessoa. Essa faceta mais construtiva e racional da mente funciona como um único contrapeso real e eficaz contra aquelas mensagens enganosas, garantindo que as ações diárias continuem alinhadas com os valores mais essenciais de cada um. O ponto central aqui é entender que uma mente governada por esse advogado sábio adquire a capacidade de processar de maneira muito mais construtiva as emoções que são absolutamente reais. Estou falando de um luto genuíno ou de uma tristeza profunda, sabe? Em vez de simplesmente reprimi-las com medo. Ter uma estrutura mental curada e atenta garante que essas emoções mais complexas sejam sentidas e atravessadas de forma bem orgânica. E isso significa jogar fora aquela velha tática mecânica e falha de enterrar tudo simplesmente fugindo do convívio social. Para colocar tudo isso em prática, a neurociência fornece uma solução dividida em 4 passos metodológicos super claros para estilhaçar de vez esse padrão de isolamento. São eles: renomear, reestruturar, refocar e reavaliar. Vamos dar uma olhada mais de perto no primeiro. Passo 1. Renomear. Funciona assim. No exato momento em que aquele alerta falso soa na cabeça, o indivíduo deve parar e colocar o rótulo adequado. É só dizer intimamente: olha, esta urgência paralisante de recuar e me esconder não é a realidade. É puramente uma mensagem enganosa. Dar o nome clínico correto para a situação ajuda a anular grande parte daquela cortina de fumaça inicial que é tão assustadora. Então, o ponto crucial é que a mudança profunda acontece exatamente aqui, no passo 2, reestruturar. Uma vez que aquele alarme é rotulado de forma bem realista, a pessoa deve alterar proativamente a forma como percebe e como interpreta. É como uma ancoragem constante, na verdade. É preciso lembrar que esses impulsos amedrontadores são puramente circuitos biológicos mal condicionados sendo ativados. Eles são só reflexos do cérebro e não indicadores verdadeiros da realidade ou uma condenação sobre o que as pessoas podem alcançar na vida. Chegando agora ao passo 3, refocar. É nesta fase que a ação tática, que muitas vezes parece contraintuitiva, vai acontecer. No pico do desconforto, a atenção tem que ser forçada de forma totalmente deliberada em direção a atividades construtivas e saudáveis, não importando a vontade que a pessoa tenha de desistir.
Em vez de simplesmente jogar a toalha e abandonar uma situação social ou um dever interativo, o segredo é manter a postura. Permanecer na situação e engajar em ações positivas é exatamente o que retreina biologicamente aquele centro de hábitos disfuncional. E, finalmente, o protocolo culmina no passo 4, reavaliar. Depois de enfrentar todo aquele pico do alarme, mantendo a constância em ações que agregam valor, a pessoa chega a um patamar que é libertador. Ela consegue encarar aquela mensagem enganosa antiga como algo completamente sem peso, sem significado nenhum. E isso acontece por meio de um processo neurológico mensurável, incrível, chamado neuroplasticidade autodirecionada, onde as vias do cérebro são literalmente reconfiguradas. Ao recusar consistentemente dar ao monstro aquele isolamento do qual ele tanto se alimentava, todo o seu poder se esvai e o controle volta para as mãos da pessoa. Tudo isso nos deixa com uma reflexão poderosa. Quais experiências riquíssimas e conexões humanas valiosíssimas poderiam estar neste exato momento, simplesmente aguardando pelo instante em que esse mito do isolamento seja finalmente descartado? Desafiar o próprio cérebro exige foco, com certeza, mas a ciência nos garante que do outro lado de todas essas paredes existe a promessa real de uma vida incrivelmente conectada e próspera. Fica aí a reflexão para a gente levar adiante.